No começo do século XVII, a astronomia, a navegação e a economia atingiram um estágio que exigia cálculos cada vez mais complicados. O escocês John Napier, após 20 anos de estudos, inventou as bases de um método que tornaria possível realizar operações complexas utilizando operações mais simples. A esse método, Napier denominou logaritmo. Embora computadores e calculadoras tornaram obsoleto cálculos numéricos através de logaritmos, seu estudo ainda é importante por estar relacionado a leis matemáticas que descrevem diversos fenômenos. Vejamos os assuntos da nossa aula de hoje. A definição da função exponencial, logaritmos, sua definição e propriedades. Função exponencial, quando a incógnita aparece como expoente. Vejamos a definição da função exponencial. f de r em r é uma função exponencial se associa a cada x o elemento y igual a b elevado a x, com b real maior que zero e diferente de 1. Tanto domínio quanto contradomínio são números reais. b é a base da função. Para b maior que 1, a função exponencial se apresenta estritamente crescente. Para b entre 0 e 1, a função se mostra estritamente decrescente. Vejamos uma questão de aplicação. Observe na tela. O número de bactérias de uma certa cultura pode ser previsto pela função exponencial n igual a 2 vezes 10 a 23, multiplicado por e elevado a kt, onde e é um número irracional, k é uma constante positiva e t é o tempo em dias. Observando que o número inicial aumentou 100 vezes em 2 dias, qual o número de bactérias após 30 dias? O número inicial n0 de bactérias pode ser obtido para t igual a 0. Assim, n0 é igual a 2 vezes 10 a 23 vezes e elevado a k vezes 0. n0 é igual a 2 vezes 10 a 23 vezes e elevado a 0, que, como você sabe, vale 1. Portanto, n0 pode ser escrito como 2 vezes 10 a 23 e a expressão como n0 vezes e elevado a kt. No caso de t igual a 2, ou seja, para 2 dias, o número de bactérias, segundo o exercício, foi multiplicado por 100. n é igual a 100 vezes n0. Substituindo essas informações na função, temos o quê? n0 vezes e elevado a k vezes 2, 2 dias, igual a 100 vezes n0. Simplificando os dois membros da expressão, dividindo os dois membros por n0, temos que e elevado a k vezes 2 é igual a 100. Usando propriedades de potenciação, podemos reescrever essa expressão como e elevado a k elevado ao quadrado igual a 10 ao quadrado. Como os expoentes são iguais, podemos igualar as bases. E elevado a k igual a 10. Assim, podemos reescrever a função como n igual a n0 vezes 10 elevado a t. Para t igual a 30, 30 dias, o número de bactérias vai ser calculado pela expressão n0 vezes 10 elevado a 30. Assim, n é igual a 2 vezes 10 a 23, substituindo o valor original do número de bactérias, vezes 10 elevado a 30. Conserva a base, some os expoentes, 23 com 30, temos a potência com expoente 53. E o número final de bactérias, ao final de 30 dias, é 2 vezes 10 a 53 bactérias. Logos, razão, aritmos, números. A palavra logaritmos tem raiz grega e significa razão entre números. Vejamos a definição de logaritmo. Observe. O log de n na base b é igual a x, se e somente se b elevado a x for igual a n. n é o logaritmando ou antilogaritmo. Já b é a base do logaritmo. Para existir, a base deve ser maior que 0 e diferente de 1. E o logaritmando deve ser maior que 0. Vamos a um exemplo. Logaritmo de 4 na base 2.
Há uma pergunta no ar. 2 elevado a que valor é igual a 4? Chamando de x esse logaritmo, podemos dizer que 2 elevado a x é igual a 4. 4, que é 2 ao quadrado. Portanto, 2 elevado a x é igual a 2 ao quadrado. Como as bases são iguais, podemos igualar os expoentes. X é igual a 2. Portanto, o logaritmo de 4 na base 2 é igual a 2. Vamos pegar agora um outro exemplo, trocando a posição de logaritmando e de base. Vamos calcular o logaritmo de 2 na base 4. Igualando a x e usando a definição, temos que 4 elevado a x é igual a 2. Podemos dizer ainda que 2 elevado a 2x é igual a 2 elevado a 1. Bases iguais, igualamos os expoentes. 2x é igual a 1 e x resulta igual a meio. Portanto, o logaritmo de 2 na base 4 é o inverso do logaritmo de 4 na base 2 e vale meio. Um outro exemplo é o logaritmo de 1. Na base b é igual a x. b elevado a x é igual a 1 se aplicarmos a definição. No entanto, podemos substituir o 1 por b elevado a 0 e resulta a expressão b elevado a x igual a b elevado a 0. Assim, x igual a 0. E o logaritmo de 1, uma importante consequência da definição, é sempre igual a 0, independente da base. Um outro exemplo interessante é o logaritmo de b na base b, logaritmando e base iguais. Igualando a x e usando a definição, temos que b elevado a x é igual a b. b que pode ser entendido como sendo a potência b elevado a 1. Portanto, x resulta igual a 1 e o logaritmo de b na base b é igual a 1. Outro caso importante, uma consequência da definição, é o logaritmo de uma potência em que a base é igual à base do logaritmo. O log de b elevado a k na base b é igual a x, se e somente se b elevado a x for igual a b elevado a k. Portanto, x igual a k e o logaritmo de b elevado a k na base b é o expoente k. E para o caso da potência b elevado ao log de n na base b, o resultado é o logaritmando n. Veja que em 3 elevado ao log de 5 na base 3, o resultado é 5. E eu deixo a cargo do aluno que verifique esta última consequência da definição, assim como fizemos com as consequências anteriores. A princípio, a base pode ser qualquer número real, positivo e diferente de 1. No entanto, alguns valores, algumas bases aparecem com mais frequência. Vejamos alguns sistemas notáveis de logaritmos. Observe na tela. O logaritmo decimal, que emprega a base 10, indica-se log de x na base 10 simplesmente como log de x. Será um dos mais utilizados no vestibular. Outro logaritmo bastante importante é o logaritmo natural, que emprega como base o número irracional e, conhecido como número de Neper. O logaritmo de x na base e passa a ser indicado como ln de x. As simplificações de cálculos que se pode obter com logaritmos está fundamentado no uso de algumas propriedades. Vejamos as propriedades operatórias. Observe na tela. O logaritmo de um produto é igual à soma dos logaritmos. Esta propriedade reduz um produto a uma soma de seus logaritmos. Observe outra propriedade. O logaritmo do quociente é igual à diferença dos logaritmos. Essa propriedade reduz um quociente à diferença de seus logaritmos. O logaritmo de uma potência é igual ao produto do expoente pelo logaritmo da base. E essa propriedade reduz uma potência a um produto. No caso de logaritmo de n na base b, podemos estabelecer a razão log de n na base c sobre o log de b na base c. Esta propriedade permite que se mude de base, de um sistema para outro. Vejamos um exercício de aplicação. Se o somatório dos inversos dos logaritmos que você percebe na tela é igual a 15 oitavos, quanto vale log de x na base 3? Utilizando a propriedade de mudança de base, podemos dizer que log de n na base b é igual ao log de n na base n sobre o log de b na base n. Log de n na base n é igual a 1. E, portanto, a expressão resulta 1 sobre o log de b
na base n. Observe que podemos trocar as posições de logaritmando e de base, mas aí o logaritmo fica invertido. Todos os 4 logaritmos que figuram no exercício podem ser invertidos trocando-se a base com o logaritmando. Assim temos log de x na base 3, mais o log de raiz de x na base 3, mais o log da raiz quarta de x na base 3 e, finalmente, o log da raiz oitava de x na base 3 igual a 15 oitavos. Lembrando também que raiz de x pode ser escrito como uma potência de expoente racional, x elevado a meio, temos para a raiz quarta de x, x elevado a 1/4, e a raiz oitava de x, x elevado a 1/8. Assim, a expressão se reduz ao logaritmo de x vezes x elevado a meio vezes x elevado a 1/4 vezes x elevado a 1/8. Conservando a base e somando os expoentes do logaritmando, ficamos com x elevado a 1 mais meio mais 1/4 mais 1/8. Tirando o mínimo, o expoente fica 8 mais 4 mais 2 mais 1 sobre 8, que resulta 15 oitavos. Para chegarmos à resposta desse exercício, basta usar agora a propriedade da potência. Logaritmo de x elevado a 15 oitavos na base 3 pode ser escrito como sendo o produto do expoente, 15 oitavos, pelo log de x na base 3. Isso igual a 15 oitavos. Simplificando a expressão, temos que o logaritmo de x na base 3 é igual a 1. Para finalizar, vamos dar uma repassada geral nas propriedades. Elas são muito importantes na matéria logaritmos. Logaritmo de um produto você reduz a uma soma de logaritmos. Já o logaritmo do quociente você reduz à diferença de logaritmos. Logaritmo de uma potência, o produto do expoente pelo logaritmo da base. E no caso da mudança de base, estabeleça uma relação entre 2 logaritmos na base que você quer, sem esquecer do passado, o antigo logaritmando e a antiga base. Fixar essas propriedades vai ser bastante simples, não se preocupe. Isso vem com o treino. Ótimos estudos e até a nossa próxima aula. Surgida no início do século XVII, a fim de simplificar cálculos matemáticos, a teoria dos logaritmos vai ganhando corpo, com sua definição e propriedades. Desse desenvolvimento, surge o conceito de função logarítmica. Vejamos os assuntos da aula de hoje. A definição de função logarítmica, a sua representação gráfica, equações e inequações logarítmicas. Função logarítmica. Vejamos a sua definição. F de r mais asterisco em r é uma função logarítmica se a cada x associa um y igual ao log de x na base b, com b real maior que 0 e diferente de 1. O domínio, reais positivos excluído 0, r mais asterisco. O contradomínio, r. B é a base da função. Para b maior que 1, observe no gráfico, a função é estritamente crescente, cruzando o eixo x no ponto 1, que é a raiz da função. Para valores entre 0 e 1, a função se mostra negativa, está abaixo do eixo x, enquanto que à direita do 1, a função é positiva. Já para o caso de uma base compreendida entre 0 e 1, a função é estritamente decrescente. Também cruza o eixo x no ponto 1, a raiz da função, e entre 0 e 1 observe que o gráfico aparece acima do eixo x, portanto a função ela é positiva nesse trecho. E à direita do 1, para todo x maior do que 1, a função é negativa. Uma importante propriedade da função logarítmica é o fato dela ser bijetora, portanto, admite uma inversa. Se você trocar y por x e x por y e depois isolar o y, você obtém a inversa, como vimos em algumas aulas atrás. Bem, primeiro passo, trocando
y por x e x por y, temos a expressão x igual ao logaritmo de y na base b. Isolando o novo y, usando a definição de logaritmo, temos que b elevado a x é igual a y. E assim, a função inversa, que é definida de r em r positivo excluído zero, é a função exponencial b elevado a x. Graficamente, para o caso de b maior que 1, observe a curva logarítmica e a curva exponencial, que é a sua inversa. Elas são simétricas em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares. Analogamente, para o caso de uma base entre 0 e 1, temos a mesma simetria em relação a esse eixo, embora as curvas logarítmica e exponencial sejam decrescentes. Bom, dada essa introdução teórica, o melhor agora é realizarmos alguns exercícios para que você fixe bem esses conceitos sobre a função logarítmica, que rege um grande número de fenômenos naturais. Observe. O pH de uma solução iônica pode ser obtido pela relação pH igual ao log de 1 sobre H+, onde H+ é a concentração de hidrogênio em íons grama por litro de solução. Qual o pH de uma solução em que a concentração de H+ é 1,0 vezes 10 a menos 8? Bem, para efetuar esse cálculo, basta você substituir o H+ pelo valor dado no enunciado. Assim, temos que pH é igual ao logaritmo de 1 sobre 1 vezes 10 a menos 8. Aplicando as propriedades de potenciação, podemos substituir essa expressão por log de 10 elevado a 8. Usando uma das propriedades de logaritmos, o que a gente pode fazer com essa potência 8, com esse expoente 8? Ele vai aparecer multiplicando o logaritmo no caso de 10. Logaritmo decimal, log de 10 na base 10, vimos na aula passada, é igual a 1. Portanto, o pH desta solução é igual a 8. Bem, você viu então um exemplo de aplicação na química, o cálculo de pH de uma determinada solução. Vamos a mais um exercício de aplicação. Observe na tela. A curva da figura que se segue representa o gráfico da função y igual ao log de x na base 10, com x maior que 0. Assim sendo, qual a área da região achurada nos dois retângulos? Por se tratar de uma função logarítmica, para x igual a 2, temos y igual ao log de 2. Para x igual a 3, log de 3. E para x igual a 4, log de 4. Assim, a área do retângulo maior pode ser calculada através do produto de 3 menos 2, que é a base do retângulo, por logaritmo de 3 menos o logaritmo de 2, que é a altura desse retângulo. Resulta, portanto, para a área maior, log de 3 menos log de 2, os dois na base 10. Vamos ao cálculo agora da área menor, que é a área daquele retângulo compreendido entre 3 e 4. Área menor, portanto, 4 menos 3, que é a base do retângulo, multiplicado pela sua altura, log de 4 menos log de 3. Resulta, portanto, uma área igual ao log de 4 menos log de 3, ambos na base 10. O exercício quer que você calcule a área total. Vamos somar a área maior com a área menor. Resulta, portanto, log de 3 menos log de 2, somado ao log de 4 menos o log de 3. Tirando os parênteses, podemos simplificar o log de 3, que é o primeiro termo, com menos log de 3, que é o quarto termo, sobrando apenas os dois termos centrais. Podemos ainda escrever que a área total é dada pelo log de 4 menos log de 2. E aqui aparece uma das propriedades de logaritmos. A diferença de logaritmos pode ser escrita como logaritmo do quociente. Log de 4 sobre 2 na base 10, resultado, log de 2 na base 10. Portanto, a área total dos retângulos, log de 2 na base 10. Bem, vamos a mais um exercício de aplicação envolvendo uma função logarítmica. Vamos à tela. A altura média do tronco de certa espécie de árvore, que se destina à produção de madeira, evolui desde que é plantada segundo o modelo matemático h de t igual a 1,5 mais o logaritmo de t mais 1 na base 3.
Se uma dessas árvores foi cortada quando seu tronco atingiu 3,5 metros de altura, qual o tempo em anos transcorrido do momento do plantio até o corte? Se a altura é 13,5, igualando a função, temos que 1,5 mais log de t mais 1 na base 3 é igual a 13,5. Subtraindo 1,5 nos dois membros, temos que o log de t mais 1 é igual a 2. Usando a definição de logaritmos, podemos escrever que 3 ao quadrado é igual a t mais 1. t mais 1 é igual a 9. t igual a 8 anos. Assim, terão transcorrido 8 anos do plantio até o corte. Espero que você tenha entendido essa questão. Vamos a mais um exercício de aplicação. Resolva, no domínio dos reais, a inequação ln de 4 menos x menos ln de x menor que zero. Em primeiro lugar, vamos verificar quais são as condições para que exista o exercício, as condições de existência desse logaritmo. O logaritmando, o 4 menos x e o x precisam ser maiores que zero. 4 menos x maior que zero, menos x maior que menos 4, se subtrairmos 4 dos dois membros. Multiplicando os dois membros por menos 1, temos que o x deve ser menor que 4. Ao mesmo tempo, ele deve ser maior que zero. Fácil de concluir que o x deve estar compreendido entre 0 e 4. Para quê? Para que exista a expressão. Admitindo que ela exista, ou seja, que o x esteja entre 0 e 4, vamos à sua resolução. Subtração de logaritmos. Aí aparece uma das propriedades. Logaritmo do quociente, ln de 4 menos x sobre x. E podemos entender também, encarar o zero como sendo ln de e elevado a zero. Como nós temos nos dois membros logaritmos de mesma base, logaritmos naturais, podemos fazer o quê? Comparar os seus logaritmandos. 4 menos x sobre x é menor que e elevado a zero. 4 menos x sobre x menor que 1, que é o valor de e elevado a zero. E se você multiplicar os dois membros por x, teremos 4 menos x menor que x. É muito importante você perceber que esta última multiplicação só foi possível pois o x é valor estritamente positivo. Bem, resulta, portanto, menos 2x menor que menos 4, e se você dividir os dois membros por menos 2, resulta x maior que 2. Vamos representar, num mesmo diagrama, a condição de existência e o resultado obtido. A condição de existência impõe que o x deve estar compreendido entre 0 e 4, exclusive o 0, exclusive o 4. O resultado obtido diz que o x deve ser maior que 2. Conclusão, o conjunto de solução deve ser formado por todo x real compreendido entre 2, exclusive, e 4, exclusive. X entre 2 e 4. Vejamos um último exercício. As populações de duas cidades A e B são dadas em milhares de habitantes pelas funções que você está vendo, onde a variável t representa o tempo em anos. Qual é a população de cada uma dessas cidades nos instantes 1 e 7 anos? Após certo instante t, a população de uma das cidades é maior que a da outra. Determine o valor mínimo desse instante e especifique a cidade cuja população é maior a partir desse instante. No caso de t igual a 1, a população da cidade A é calculada por log de 1 mais 1 elevado à sexta na base 8. Log de 64 na base 8, 2. No caso de A igual a 7, 7 anos, o cálculo é feito através do logaritmo de 1 mais 7 elevado à sexta na base 8. Log de 8 à sexta na base 8, que é igual a 6. E assim, a cidade A possui 2 e 6 mil habitantes, no caso de 1 ano e 7 anos, respectivamente. No caso da cidade B, para 1 ano temos log de 4 vezes 1 mais 4, log de 8 na base 2, que é igual a 3. No caso de 7 anos, log de 4 vezes 7 mais 4, log de 32 na base 2, que é igual a 5. Assim, a cidade B vai possuir 3 e 5 mil habitantes após 1 e 7 anos, respectivamente. Bem, a questão também quer que você defina qual é a cidade que, após um certo tempo,
vai ter a maior população. Só fazer log de 1 mais t à sexta maior que log de 4t mais 4. Como os logaritmos possuem bases diferentes, vamos à mudança de base. Log de 1 mais t à sexta na base 2 sobre o log de 8 na base 2. Mudamos a base no primeiro membro e o log de 8 na base 2 vale 3. O expoente 6, podemos colocá-lo multiplicando o logaritmo de 1 mais t. Já no segundo membro, observe que temos um produto. E o produto pode ser separado numa soma de logaritmos, log de 4 mais log de t mais 1. Simplificando, temos 2 log de 1 mais t maior que 2 somado ao log de t mais 1. Log de 1 mais t maior que 2. O 2 pode ser substituído pelo log de 4 na base 2. E como temos dois logaritmos, um em cada membro, vamos comparar os logaritmandos. 1 mais t maior que 4, t maior que 3. Portanto, após 3 anos, a cidade A, a população de A, passa a ser maior que a de B. Bem, eu acredito